Então, o católico ele tem a obrigação de votar nos bons candidatos, né? E esses candidatos, aqui eu vou entrar no entendimento do que é votar num bom candidato. Né? O candidato não precisa ser ótimo, porque o ótimo pressupõe as virtudes lá em cima. Ele precisa ser bom, certo? E aqui, novamente, vou citar uma frase de Pio XII, né, que diz que a gente tem a obrigação de votar nos bons candidatos. Né? Ele diz assim, cada um deve seguir o ditame da própria consciência. No entanto, é evidente que a voz da consciência impõe a cada católico dar o seu voto aos candidatos que ofereçam garantias verdadeiramente suficientes para a proteção dos direitos de Deus e das almas, para o bem das pessoas, das famílias e da sociedade, segundo o amor de Deus e a doutrina moral cristã. Né? É uma citação de 1948 também. Bom, então o que o católico ele tem que observar nos candidatos, as qualidades dele? Né? Primeiro, ele tem que ser honesto, ele tem que ser competente, ele tem que ter dinamismo para gerir os bens públicos, né? E ele tem que ter respeito ou não hostilidade com a igreja. Né? Dessas qualidades, que eu estou pegando também do Padre Edmundo, a mais importante é a honestidade. Por quê? Porque o político honesto ele vai ser competente ou ele vai se cercar de pessoas competentes. Ele vai ele vai ser dinâmico, né? Porque ele não vai deixar que os bens públicos sejam prejudicados. Ele vai correr atrás, porque ele é honesto, né? Ainda que ele não seja dinâmico, ele vai correr atrás. E por sua honestidade, ele também não vai ter hostilidade com a igreja, porque a igreja ela busca fazer o bem, busca a justiça, né? Então não tem razão dele ser hostil para com a igreja. O candidato ele também deve ter, né, a pessoa deve avaliar a experiência pessoal do candidato como político, né? Deve ter informações sobre esse candidato, com que ele anda, né? O que ele faz, o programa desse candidato, o que ele sempre defendeu historicamente, o que está nas bandeiras do partido dele, e a propaganda que o candidato faz. Teve uma vez que, esses dias eu esbarrei num comício de um candidato, e lá só tinha bandeira vermelha e LGBT. Né? E eu fiquei observando essa propaganda do candidato. Não é uma propaganda boa para um católico, obviamente. E caso o católico ele não saiba votar, o que ele deve fazer? Né? Há 3 saídas. Primeiro, ele deve se consultar com pessoas mais sábias que ele, né, e de confiança, para tomar nota dos bons candidatos. Né? Ele pode também votar naquele candidato que o partido anticristão, hostil à religião, ataca. Esse também é um critério. O partido ruim está atacando um cara. É nele que eu vou votar. Ou ele pode também votar naqueles que os bons partidos recomendam. Também é uma saída. Bom, e quando anular o voto? Essa é a questão interessante. Bom, primeiro, a gente já tinha dito, quando houver uma opinião honesta de que os candidatos em disputa são igualmente maus. Daí você pode anular o seu voto. Aqui vai surgir uma pergunta. Há uma obrigação de votar no mal menor? Bom, a igreja não diz nada a respeito. Né? Então, a gente vai entrar no mundo das opiniões dos teólogos. Tem muitos teólogos que dizem que não há obrigação de votar no mal menor. Né? Mas eu vou dizer a opinião que eu considero, que é a minha, né? Que eu considero mais provável, que é a seguinte. Em que pese o voto nulo ele demonstre, né, a reprovação coletiva dos candidatos, o fato
é que o voto nulo ou branco ele não tem poder de provocar novas eleições se ele for majoritário. As pessoas, se vão dizer, 90% das pessoas votarem nulo ou branco, vai ter um ganhador no final, porque vai contar os 10%. Né? Ou seja, mostrar reprovação coletiva não serve para nada no nosso sistema eleitoral. Né? E já que o voto em branco não tem força para modificar a situação eleitoral, é evidente que quem ocupará o governo será um dos candidatos. Né? Então, nessa seara eu gosto de entrar com princípios prudenciais, né, que são objetivos. Então, assim, quando o bem da Igreja e do Estado estiverem sob grave risco, os católicos eles não podem se omitir sob pena de cooperarem por omissão. Esse é um princípio que a gente já viu. E alguns moralistas, como o Teodoro Del Greco e o Roy Marin, opinam igualmente que quando a Igreja estiver em perigo, é pecado mortal dos católicos não tentar evitá-lo. Então o Del Greco lhe diz o seguinte: pecam gravemente, portanto, aqueles que se abstêm de votar, quando desta abstenção pode obter maioria uma chapa adversária ou um candidato hostil à religião. Pecam, portanto, os que negam voto a candidatos que se apresentam com um bom programa, para dá-lo a outros que militam em partidos de programa hostil à religião e subversivo para a ordem social. Então, o primeiro critério, se eu fosse ver entre dois males, dois candidatos são a gente considera que não atendem, né, os princípios da Igreja, é ver se um deles tem hostilidade ou não com a Igreja. Né? O Roy Marin ele também diz o seguinte: nos países que vigora o sufrágio universal, é gravíssimo dever dos católicos votar nos candidatos que ofereçam toda classe de garantias sobre a defesa dos direitos de Deus e da Igreja e cometeriam facilmente um verdadeiro pecado mortal votando nos indignos ou abstendo-se simplesmente de emitir seu voto, com perigo de contribuir ao triunfo dos candidatos anticatólicos. Então, assim, já que o voto em branco ou o voto nulo não tem utilidade para nada, a gente precisa trabalhar com o bem da Igreja, minimamente. Né? Então, eu acredito que o bem da Igreja seja o principal motor para não se votar nulo. Né? E essa hostilidade à religião, né, é motivo, na minha opinião, né, para se tolerar um candidato ruim, mas não hostil à religião. E aqui eu vou citar o Papa Leão XIII. Né? Ele diz o seguinte: e se de alguma parte se vê que periga pelas maquinações dos adversários, devem cessar todas as diferenças e, unidos os ânimos e projetos, lutem pela defesa da religião, que é o bem comum por excelência, ao qual hão de referir-se todos os demais. Então, novamente ratificando o que eu estou dizendo, uma opinião magisterial, um ensino, né, magisterial. Bom, e quando a gente pode saber que o Estado ou a Igreja estão sob grave perigo? Né? Bom, o primeiro deles é quando o candidato mau estiver concorrendo às eleições, simplesmente pelo fato de ele estar concorrendo às eleições. E o segundo, quando estiver à frente das pesquisas. Então, o voto nulo, nessas duas condições que eu citei aqui, principalmente a segunda, ele não é um voto exatamente neutro. Ele é um voto que prejudica ou beneficia os candidatos na eleição. Então, o voto neutro, quando há iminente perigo do mau candidato vencer, ele não se encaixa em condições práticas neutras.